Paz do Senhor, amados. Mais um vídeo que vai edificar o teu dia, mais um vídeo que vai chegando aqui, para o seu conhecimento, que tá chegando para que você entenda alguns pontos que eu acredito que seja a pergunta de muitas pessoas. Por que existe tanta resistência do seu marido, da sua esposa em voltar? Muitos, eles veem, o marido, a esposa, a namorada, a noiva, passando por diversas provações. Seja na área de saúde, seja vivendo um relacionamento horrível com a OM, com o H. Quem não sabe OM ou H é outra mulher ou outro homem. Então muitas pessoas veem que atrocidades têm acontecido na vida dos cônjuges que escolheram não estar mais na vontade de Deus estando com você e não entendem por que eles ainda não voltaram. Não entendem por que eles ainda não retornaram ao relacionamento. Então, hoje, eu quero contar uma história para vocês que muitos conhecem, mas eu já falei ela aqui no canal uma vez, só que eu preciso que você entenda de uma forma e de uma visão muito diferente. Então, se você quer entender o que está acontecendo na cabeça do seu marido, sua esposa, noiva, namorada, namorado, fica até o final desse vídeo para você entender quais são as alternativas que você tem para libertação dele e pela sua libertação também, porque querendo ou não você fica cativo, você fica preso a essa pessoa nessa situação. Vamos lá, eu quero contar a história do endemoniado gadareno. Quando a gente vai lembrar do marido, da esposa apartado, eu vou falar marido e esposa, mas eu quero que vocês entendam que é namorado, noiva, noivo, todo mundo que você tem lutado por o propósito de Deus dentro da sua vida, tá? Então eu vou falar marido e esposa por conta, para ficar mais fácil, mas saibam que abrange todas essas áreas. Então quando a gente vai ver o endemoniado gadareno, nós nos deparamos, com a história de um homem que ele se anulou ali. E ele estava o quê? Possesso da vida. E ele relata que a transformação de uma pessoa, ela acontece. Só que existe um processo dentro disso. E você precisa entender em qual nível desse processo o seu marido tá. Sua esposa tá. E aí a gente vai ver que as condições dessa pessoa eram condições tristes, lamentáveis. Ele era um homem cuja tinha famílias, só que o que acontecia? Ele abandonou todo mundo para morar no cemitério. Gente, é uma história muito uma história muito triste, porque você vê uma pessoa que se isola, porque ali naquele momento ele entra no isolamento e entra no desespero. Às vezes você fala, não, mas meu marido, minha esposa foi pra casa da mãe, do pai, tá lá isolado, não quer falar com ninguém. Aí às vezes aluga uma casa, mas nem com a mãe, nem com o pai tá falando, porque os pais não concordam com a vida que tá levando. Vai morar com o OM, tá isolado do mesmo jeito. Tá isolado no pecado. Independente de com quem que eles estejam morando, aonde eles estejam morando, estão isolados. Estão em desespero. Quando a gente vai ver a história do endemoniado gadareno, ele tinha o quê? Ele tinha uma morada, ele tinha uma família. Só que ele escolheu morar nos sepulcros, no cemitério. Então, ele era tão forte dentro dessa atitude dele, dentro dessa escolha dele, que, nem pessoas, nem cadeias conseguiam prender esse homem lá. A história tá lá em Marcos, tá? Se vocês quiserem ver, Marcos 5 em diante, lê o livro todo de Marcos, que vocês vão ver, a partir do capítulo 5. Então, quando a gente vai ver as condições daquele homem, ela simboliza o quê? A separação. Ele saiu da casa, ele saiu da vida das pessoas que ele amava, ele saiu daquela situação que ele tinha uma estabilidade. Só que a gente tem que entender que ele estava possesso por demônios. Joyce, então quer dizer que meu marido tá endemoniado, minha esposa tá endemoniada, mas eles vão pra igreja. Gente, isso não quer dizer que Satanás não esteja agindo na mente deles, no coração deles. E olha pra vocês verem como era satânica a vida desse homem. Ele se autodestruía. Aí você se pergunta, esse homem, essa mulher, tá vendo que tá acontecendo tanta coisa na vida dele ruim, e ele mesmo assim não volta, mesmo assim ele não enxerga que ele tá vivendo uma vida errada? O endemoniado gadareno,
Ele sempre, de dia e de noite, ele andava gritando ou berrando nos sepulcros. Ele pegava pedra e se machucava. Ele se autodestruía fisicamente. Por quê? Porque é o inimigo que está dentro dele, é o que estava dentro dele que estava fazendo isso com ele. Talvez você esteja vendo seu marido, sua esposa com a afeição totalmente diferente, distorcida. Não é essa pessoa. Ai, mas tá indo na igreja, mas ao mesmo tempo tá indo no barzinho. Tá indo na igreja, mas ao mesmo tempo tá indo numa festa. Ah, tá indo na igreja, mas tá indo em tal lugar. Gente, vocês precisam entender que eles estão possessos. Só que aí você fica desesperado, fala, meu Deus do céu, não tem mais jeito. Eu vou desistir. Essa é a palavra que mais Satanás adora. É como se ele sentasse numa mesa e comesse um prato da melhor lasanha que existe. Aquela lasanha cheia de queijo, aquela lasanha boa, gostosa, sabe? Ele ouvir você falando isso, é como se ele ouvisse isso. Então ele fica muito bem, ele fica muito feliz. Porque é como se você tivesse desistindo. É como se você já tivesse entregado os pontos para ele. Porque a palavra tem poder. E o que eu tenho que fazer, gente? Não desistir. Saber as armas certas de lutar. É igual eu falo nos meus aconselhamentos. As pessoas que colocam em prática tudo que é orientado nos aconselhamentos, não tem como dar errado. O marido e a esposa, o que mais acontece, eu falo, eu vou te passar as informações que eu preciso passar, eu vou te passar o que você precisa fazer, isso dentro dos aconselhamentos. A pessoa, ela começa a colocar em prática, e quando ela começa a colocar em prática, eu falo, olha, seu marido, sua esposa vai voltar a te procurar. Gente, não dá erro. O marido e a esposa começam a voltar a procurar quando começa a aplicar certinho as coisas que é orientado, já começa a procurar. Só que aí que tá a escolha. Ou você faz a coisa certa, né? Ou você vai na emoção e estraga tudo. Por isso que as orientações dos aconselhamentos têm que ser, assim, seguidas à risca. E aí a gente vai encontrar o quê? Que o endemoniado teve um encontro com Jesus. Eu acredito que tinha muitas pessoas que intercediam por ele. A família dele que estava ali fora. Por isso que você não pode desistir. Quando ele mesmo viu Jesus, ele correu, ele se jogou nos pés de Jesus. E a presença de Jesus, ela provocou uma reação imediata naqueles espíritos imundos que estavam dentro dele. E até aqueles demônios reconheceram a autoridade de Deus. A autoridade de Deus. Você sabia que a autoridade de Deus está dentro de você? A autoridade de Deus está dentro de você. Você tem autoridade. Às vezes você quer comprar uma oração. Eu falo comprar assim, da seguinte forma: irmã, ora por mim, círculo de oração, ora por esse caso. Ah, tal pessoa ora por mim, tal pessoa. Gente, a oração mais preciosa é a sua. Para de ficar correndo atrás de fulano, de ciclano para orar. Para de correr atrás de fulano, de ciclano para ficar pedindo oração, para ficar pedindo, ai, fala com meu marido, fala com a minha esposa. Gente, não funciona dessa forma, é espiritual. Aí Jesus, ele veio quando a autoridade foi imposta ali no demoniado gadareno, e houve o quê? A libertação. E aí, dentro da libertação, Jesus, ele ordena que os espíritos imundos saiam. Só que o que acontece? O que é ordenar que os espíritos imundos saiam? A batalha espiritual, amados. Você entrar em guerra, você entrar em batalha espiritual, que é o que está acontecendo. Muitos de vocês entram em batalha espiritual sem saber o que fazer. Você acha que é só acordar de madrugada e ficar orando. Acha que é só pegar a lives e ficar ouvindo de madrugada e orando. Não, gente, tem várias estratégias. Muitas estratégias. Quem passa comigo em aconselhamento sabe que não é só isso. Sabe que é outras áreas que precisam ser tratadas, outras áreas precisam ser conhecidas, reconhecidas, para que você consiga lutar e enfrentar. Porque muitos lutam, mas cansam, ficam cansados. Satanás, ele arruma uma armadilha para você ver coisas que não deveria ter visto. Você vai ficar cansado, vai ficar triste, vai ficar abatido e não sabe mais o que fazer daqui pra frente.
Eu vou deixar o meu número aqui. Se você for uma dessas pessoas que não sabe mais o que fazer, que não tem como lutar, gente, eu só atendo pelo WhatsApp. Então, Telegram não existe mais. Quem tá vendo esse vídeo agora em 2024, saiba, eu não atendo mais por Telegram. Somente, nem pelo Instagram. Eu não tenho tempo nem de abrir mais o Instagram. O Instagram tá lá parado, porque eu não tenho tempo de abrir. Então, somente pelo WhatsApp, que eu vou deixar aqui na tela, tá bom? Então, se você precisa dessa ajuda, se você está perdido, se você não sabe mais o que fazer para o seu marido, para sua esposa, ser alcançado pelo Espírito Santo, voltar para casa com a sua ajuda da forma certa, porque não é colocar a sua mão, tá? Então, houve a transformação do endemoniado gadareno. Ele tinha um chamado, ele tinha uma missão, ele tinha que voltar para casa dele. Tanto é que ele pede para Jesus, para ele acompanhar Jesus, de tanta emoção que ele ficou ali por ser liberto. Só que Jesus falou o quê? Vai para sua casa, para os teus. E ainda falou, anuncia o que eu fiz em você. Então, se você não tem parâmetro de visão, assim, do teu marido, da tua esposa, por que eles saíram e ainda não voltaram? E Satanás quer tanto a vida deles, saiba que é uma grande missão. Esse homem, essa mulher, amanhã vai estar em cima de um altar, pregando a palavra de Deus, falando o que Deus fez na vida deles, mostrando que Jesus, ele salva, ele restaura, ele liberta. Então hoje você precisa entrar em concordância com Deus e saber lutar da forma certa. Talvez é isso que está impedindo seu marido, sua esposa de voltar. A forma de você lutar, a forma de você entrar em batalha espiritual, a forma de você buscar pela restauração, as formas de orar, jejum específico, tudo isso, gente. Vamos hoje levantar e falar, Deus, estou aqui para viver o que o Senhor tem para mim, para sentir o que o Senhor tem para mim e para viver o sobrenatural. Se você precisa de ajuda, me chama nesse número aqui, que eu tô disposta a te ajudar, a estar com você nesse momento. E que Deus te abençoe e te guarde. Entenda, é uma batalha e você precisa se levantar. Você precisa saber a forma certa de lutar. Não desista, essa é a maior lição do mundo, não desistir. Ah, Joyce, mas demorou tanto tempo, porque lá atrás você foi fazendo coisa errada. Você foi errando. Você não confia em Deus o suficiente. Você coloca a sua confiança na mão do pastor tal, da pastora tal, da missionária tal. Você coloca na mão de pessoas que desistem de você no meio do caminho. Só que se pessoas ali que você confia estão desistindo de você, você mesma vai desistir. Então esse é o momento de você se levantar e buscar o Senhor da forma certa. Que Deus te abençoe e te guarde. Fiquem todos na paz, amados.